Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Hoje conversamos com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Fernando Grella. De autoria do deputado Paulo Maluf, o projeto de lei conhecido como Lei da Mordaça do Ministério Público está prestes a ser votado pela Câmara. O senhor acredita, Dr. Grella, que a intenção dessa lei, caso vire lei, seja a de blindar os poderes legislativo e executivo de possíveis ações judiciais por parte de promotores e procuradores? Eu não posso dizer que esta seja a intenção da lei, mas certamente este será o efeito que ela gerará se for aprovado, se esse projeto for aprovado, porque naturalmente ele inibirá a ação dos promotores, que terão enorme preocupação no seu atuar. As penalizações nela previstas na verdade, estão marcadas de subjetivismo, que tornam difícil e geram enorme insegurança para o profissional. Né? Então, por esta razão, nós entendemos que, embora a iniciativa dessa lei tenha sido inspirada em casos isolados de abusos que ocorrem em todas as instituições, na verdade, ela representa um remédio muito drástico que vai matar o doente, né? Em prejuízo da própria sociedade. Agora, diga para nós como seria feita a prova desses interesses partidários, ideológicos ou até de má-fé dos denunciantes ou dos integrantes do Ministério Público, uma vez que eles defendem a coletividade? Aí reside exatamente a grande dificuldade e o ponto central do prejuízo que esta proposta causa, né? Que é o subjetivismo. Não há condições de provar o cunho ideológico, a má-fé, a tendência, como se pretende. E por essa razão, ao se prever este mecanismo, é que se vai gerar insegurança, porque toda vez que a norma estabelece um determinado sentido, uma determinada finalidade, sem parâmetros objetivos, ela gera uma sensação de insegurança enorme e isto vai inibir os bons promotores. O senhor, ao assumir a Procuradoria-Geral de Justiça, o senhor disse que buscaria uma atuação mais preventiva do que repressiva do Ministério Público. Dr. Grella, está próximo do objetivo? Olha, ainda tem muito a ser feito. Nós temos trabalhado em várias frentes, inclusive nesta, de incentivar os colegas para voltarem-se também para as causas geradoras de conflitos. Porque na atuação convencional, nós atuamos simplesmente com as consequências, com os efeitos das causas geradoras de conflitos, que são os processos que nos chegam, os inquéritos. E nós queremos uma atuação que anteceda isso, que procure identificar, na medida do possível, aonde estão as carências de políticas públicas, aonde estão as carências do próprio poder público, para, em parceria com o poder público, quando for o caso, ou em parceria com entidades civis, procurar suprir essas falhas, essas omissões, de modo a estancar as causas geradoras de conflito. E temos bons exemplos que são originários de práticas concebidas por colegas nossos, como é a promotoria comunitária, que é um exemplo aqui de São Paulo, do Júri de Santo Amaro. É uma prática que foi idealizada por colegas do Júri de Santo Amaro, que, interagindo com a comunidade, com órgãos públicos da região de Santo Amaro, já nos idos lá de 95 para cá, conseguiram reduzir a criminalidade em locais muito violentos em 72% em termos de homicídio. Tudo isso? Tudo isso. Um dos exemplos que nós podemos citar da promotoria comunitária diz a respeito a um programa chamado Fechamento de Bar.
eles conseguiram detectar que a maioria dos homicídios ocorriam depois das 22 horas nas imediações dos bares. Porque bebiam. Porque bebiam e depois daí defluíam os conflitos Claro. e isto acabava em fatalidade, né? Então foi feito todo um trabalho na comunidade com líderes comunitários e os próprios proprietários dos estabelecimentos, conscientizando-os de que era bom para todos, para eles e para a comunidade, a tentativa de se fechar os estabelecimentos às 10 horas. E não havia lei para impor esta medida, né? E isso acabou sendo bem recebido, a experiência foi colocada em prática e o resultado veio logo depois de alguns meses com uma redução de mais de 70% nos índices de homicídio. E não precisa nem de fiscalização, então? Não, isso decorreu de um trabalho da própria comunidade, da conscientização dos comerciantes, e esse trabalho hoje prossegue e é fruto de uma ideia, de uma iniciativa dos colegas da promotoria do júri. Nós temos incentivado esse modelo de atuação em outras comarcas. Bom, desejamos sucesso, então, hein? Obrigado. Mudando um pouco de assunto, doutor Grella, na sua opinião, crimes militares devem ser punidos, embora prescritos? É difícil sustentar a punição, porque a Constituição Federal ela estabelece que são imprescritíveis os crimes de racismo e os cometidos por grupos civis e militares armados, cometidos contra a ordem constitucional e o regime democrático. Se nós estivermos diante de um crime militar que tenha este significado, de grupo militar armado que atente contra a ordem constitucional ou contra o regime democrático, ele poderá ser punido, não há se falar em prescrição. Mas por ser crime militar só, não é possível, porque a Constituição não ampara a imprescritibilidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, como ficamos? Ficamos que o crime militar não pode ser punido se prescrito, né? Normalmente, salvo se ele tiver esta conotação de ser um crime militar praticado por um grupo armado, né? E contra a ordem constitucional ou o regime democrático. Pois é, há quem defenda que a anistia para crimes de tortura e assassinato cometidos durante o regime militar significou, na verdade, uma autoanistia, pois foi uma proposta, na verdade, feita, foi uma lei proposta pelo próprio governo que praticou esses atos. O senhor concorda com isso? Olha, eu acho difícil, é um tema bastante polêmico, né? É difícil, é bastante ideológico. Precisaria de muitas horas aí para a gente discutir. Por que razão? Porque, diversamente da graça e do indulto, que decorrem de ato exclusivo do Executivo, a anistia pressupõe lei, né? E a lei, ela é concebida por um amplo debate do Legislativo, ela não decorre de uma vontade unilateral do Poder Executivo, né? E tem um outro componente, que a lei, quando ela é benéfica, como ocorre com a lei que consagra uma anistia, ela não pode ser revogada. A própria Constituição ampara que não se pode, né, subtrair este benefício. Bom, mas pelo menos podemos entender, de certa maneira, que foi uma autoanistia. Sim, na verdade, se nós entendermos o governo como um todo, né, executivo, legislativo, sem dúvida, né, é uma anistia que foi concebida por um período, num governo, num período em que aquelas práticas aconteceram. Né? O senhor afirma que falta resposta à sensação de impunidade. Então, como dar um basta à corrupção? Bom, com resultados mais efetivos. Quais? Né? Na verdade, o que nós falamos muito em investigações, falamos em proposituras de ações, oferecimento de denúncias, mas nós vemos poucos resultados. Poucas iniciativas concretas do judiciário, né, em termos de recuperação de ativos, de recuperação de crimes de lavagem de dinheiros, né? Não se ataca muito hoje o combustível das organizações criminosas que envolvem agentes políticos. E não, a raiz. A raiz, que é o combustível, que é o dinheiro, não é? E, então, por isso é que não se tem a sensação. Fala-se na investigação, na denúncia, mas e depois? Qual é o resultado que se tem? Quais as consequências que decorrem daquela prática ilícita que foi levada até o judiciário, né?
Então, eu acho que nós contribuiríamos muito para diminuir esta sensação à medida em que se trabalhe mais a consecução de resultados efetivos, estabelecendo prioridades e procurando mostrar para a sociedade esses resultados obtidos. O senhor pensa que o Procurador-Geral de Justiça deveria ser eleito pelos pares exatamente como acontece no Judiciário com o presidente do Tribunal de Justiça? Há quem defenda, no âmbito do Ministério Público Brasileiro, que deveria competir à própria instituição, a cada Ministério Público, eleger o seu chefe, né, o Procurador-Geral, independentemente da participação de outros órgãos. Qual é o sistema que nós temos hoje? O Procurador-Geral, ele é eleito, ele é escolhido a partir de uma lista tríplice formada pela classe. Então, os promotores e procuradores votam, vão 3 nomes para o governador e o governador é que escolhe o procurador-geral, né? É um sistema que está aí. O que nós fizemos foi procurar aperfeiçoar este sistema, mas não tivemos êxito, porque o órgão especial não aprovou esta medida. E o que seria esse Seria de abrir a legitimidade passiva, quer dizer, a possibilidade de ser procurador-geral também aos promotores que tivessem um tempo mínimo de carreira, e não só aos procuradores de justiça, né? Que é um anseio. Seria mais democrático, né? Mais democrático, né? Mas isto, infelizmente, acabou não sendo acolhido pelo órgão especial, então permanece o sistema atual, que se faz em 2 etapas. A primeira, uma eleição interna na classe, pela escolha de 3 nomes, e o segundo momento, e momento final, que é a vontade do chefe do executivo escolhendo um dentre aqueles 3 nomes. Agora fica aqui uma curiosidade, qual foi a alegação para que não fosse conhecido pelo órgão especial? Entendeu-se que, na verdade, porque como o Ministério Público, de todo modo, é uma carreira, né, ela teria uma hierarquia. Então, não seria exigível que, em razão dessa hierarquia, que aqueles que estão no topo da carreira não tivessem esta possibilidade, e sim outros que estariam num degrau abaixo é que pudessem exercer a chefia, comandando aqueles que estariam... Né? Então, por esta característica de carreira, é que se entendeu por bem, na verdade, manter o sistema atual. Sinceramente, o senhor vê uma sociedade satisfeita com o fato do condenado ter o direito de continuar em liberdade até que a sua condenação seja julgada em última instância no Supremo Tribunal Federal? De modo algum. Essa é uma das causas, Arrepia, né? Arrepia. É uma das causas que gera revolta e indignação, não é? O Supremo é uma corte especial, é a corte constitucional, assim como o STJ tem a incumbência de uniformizar a interpretação da lei federal. Não tem sentido que crimes graves, que provocam clamor, uma vez julgados em primeiro grau, confirmada a decisão em segundo grau, que eles ainda propiciem aquele que já foi apenado pelo judiciário um longo tempo em liberdade à espera de uma confirmação de uma questão de direito, seja de natureza constitucional pelo Supremo, seja de interpretação da lei federal pelo STJ. Não se apresse em perdoar, a misericórdia também corrompe, dizia Nelson Rodrigues. O senhor concorda? Olha, perdoar é um gesto que aproxima o homem de Deus, né? Eu acho que o que é necessário é saber perdoar, perdoar com dignidade. Isto é que é importante. Mas ele também dizia que a fidelidade deveria ser facultativa. A fidelidade, sob a sua ótica, é uma opção? Eu acredito que não. É uma questão de ética, né? De caráter, né? Mais do que isso, de personalidade, né? Não me parece que seja uma opção. Pode ser uma opção no sentido assim vulgar de fazer o certo ou errado sem compromisso com padrões éticos e morais, né? Mas não me parece que seja verdadeiramente uma opção. Nós vamos interromper um pouquinho para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, você não sai daí. Daqui a pouco estaremos de volta com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Grella. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco.
Dr. Fernando Grella, como é que o senhor se sente hoje aqui gravando na Academia Paulista de Letras de São Paulo? Me sinto envaidecido, iluminado, que é uma casa de homens de letras, né? Então é um privilégio estar aqui. Bom, mas procuradores também são homens de letras, Sim. pelo menos esse que nós temos hoje aqui. Não, sim, nós temos pela própria profissão esta dedicação, mas não no sentido em que se tem aqui nesta casa. Mas tem essa áurea um pouco assim, Sim. até um pouco sagrada, né? Não tem? Com certeza, com certeza. Vamos ao ping-pong? Pois não. Pois é, Polícia e Ministério Público, a briga é antiga. Sim, o Ministério Público tem a exclusividade da ação penal, então pode exercer a investigação. Não quer o inquérito policial, mas quer ter reconhecida nos termos da Constituição o poder investigatório. Ditadura militar. Os documentos devem se tornar públicos, é isso? O sigilo só se justifica no interesse social. Me parece que aí não há interesse social. Maquiavel estava errado quando disse que o homem é mais inclinado ao mal que ao bem? Toda sociedade, para ser sociedade, requer regras e balizamentos, né? A tendência do homem não é só para o bem. Maquiavel era maquiavélico? Foi mal compreendido. Para fechar o tema, os fins justificam os meios, procurador? Não, a ética é uma só, em todos os tempos. O fechamento de Guantánamo, uma vitória. Com certeza, completamos no ano passado 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu mudei porque vivi, disse um grande pensador. A experiência é um elemento, um componente importante na formatação da personalidade. A pena de morte seria bem-vinda? Jamais. Sociedades que a adotaram não tiveram êxito. Até hoje, o que mais lhe maltratou no Ministério Público? É não conseguir suprir algumas carências, algumas necessidades daquelas pessoas que procuram a instituição. E o que realmente foi surpreendente? Surpreendente foi constatar a existência de colegas de muito valor, dedicados